Bem-vindo você ao Café com Luciano César, esse dia 10 de março, aqui vou dar um cafezinho bom com a gente, enquanto você fica tomando seu delicioso café, a gente vai fazendo um resumo das melhores notícias que estão passando nesse dia de hoje, então, um abraço pra vocês aí. Então vamos lá diretamente às nossas notícias, sem delongas, estamos com muitas coisas acontecendo aí no mundo, e peço que você fique conosco até o fim, esse vídeo está muito bom. Devido a uma questão técnica, eu vou tirar a minha imagem, vou deixar somente as imagens da tela que eu vou compartilhar agora. Então, vou deixar para vocês. Vamos lá aos nossos vídeos de hoje, nessa terça-feira, começando a semana, né? Começando a semana aí cheio de coisa boa e muita coisa se preparando aí para acontecer, tá? Então, peço que vocês acompanhem de pertinho todos os vídeos do nosso canal, porque está muito bom aqui. Então, esse é o nosso café no dia 10 dessa terça-feira. Cuba em seus últimos momentos, e mais os escândalos do Brasil que estão evidentes, a gente vai falar sobre os grandes escândalos também, do Vorcaro e tudo mais. Então, Cuba, em seus últimos momentos, e os Estados Unidos devem entrar ali e devem fazer o que tem que ser feito ali de uma maneira muito rápida. Então, vamos acompanhar de pertinho o que está acontecendo. Também ontem colocamos o vídeo sobre a terceira G mundial. Vai ter terceira G, né? E a gente falou que não, mas é bom ficar de olho porque os anúncios são muito fortes aí. Também um vídeo que eu coloquei sobre sobrevivencialismo, entrevista com o Carcará e Grupo Ordem dos Guardiões. Muito legal. Um grupo que eu conheci ali no esse evento do Samoara, maravilhoso também. Transição Planetária saiu hoje, e os vídeos que a gente colocou, como será o despertar, e alguns vídeos no Instagram que já estão batendo aí, quase 1 milhão de visualizações, foram lançados ontem, né? Esse aqui que tinha 20 cópias, né? Quase já bateu praticamente 1 milhão de visualizações ontem, hoje já está 850. Então, o Irã também fala um vídeo muito importante sobre o Irã e outros que eu tenho colocado aí. Mas vamos falar da cúpula que aconteceu aqui na América Latina, a cúpula, né, The Shield, o escudo das Américas, onde o presidente americano, mas também o Bukele e uma série de outros participaram aqui para combater o narcopó, e justamente o Brasil não foi convidado porque ele é o alvo do narcopó. Então que vergonha que a gente está passando, né? O Brasil não se identifica com o narcopó, o Brasil é um país livre e a gente quer fazer com que o Brasil se mantenha cada vez mais forte, né, no combate ao narcopó. Mas foi uma vergonha tremenda nós termos os nossos representantes não convidados para essa cúpula aí. Nós vamos falar um pouquinho também, né? Estados Unidos assinou um tratado com esses vários países para combater o narcopó, inclusive Brasil, Colômbia e México, que eram os países que estão lidando com o pó, né? Não foram convidados, nem o México nem a Colômbia, que terão que ser limpos totalmente, né? Por que será que não fomos convidados? Porque nós somos o alvo disso tudo. Bom, a Cuba, e Colômbia, Brasil, México e China não foram convidados. E a China e a Cuba, como falou, comunistas estão sem petróleo, sem bases e sem verba do narcopó. Eles estão apavorados, não tem mais dinheiro nem para os seus helicópteros. E os tentáculos chineses sendo cortados, e Loirão varrendo a canhota das Américas, está varrendo mesmo a canhota em todos os sentidos, e Cuba será um país livre totalmente, e pertencerá a esse grande bloco do bem que vai acontecer aí. E para isso eles estão utilizando, para destruir esses túneis aí, o bombardeiro B-2, que é o Spirit, que ataca o arsenal subterrâneo com vários foguetes assim fantásticos que conseguem penetrar uma quantidade muito grande no solo, entra metros e metros abaixo do solo para estourarem lá e derrubarem com tudo que tem lá nesse subsolo, né? Então é isso que está acontecendo nesse arsenal ali dos bunkers. E muitas coisas estão acontecendo no mundo todo, a gente vê que a Lituânia já não é mais possível sacar dinheiro em espécie, né? Indisponível agora você entrar no banco e sacar dinheiro em espécie, não pode mais. Na Lituânia entrou no radar do debate financeiro medidas que limitam a retirada. Você pode retirar talvez a quantia assim equivalente aí a R$100 ou algo parecido, não sei, uma quantia muito baixa, né? Então não é mais possível sacar dinheiro em espécie, e essa tendência poderá vir também
para os demais países do mundo. Isso é uma experiência que fizeram na Lituânia, né? Porque estamos vivendo a Operação Storm no planeta, então prepare o palco, aperte os cintos, porque a tempestade está chegando ali na Terra. E o presidente está assinando os decretos mais importantes do momento para o combate ao narcopó. A gente vê também que lá no Irã foi feito a destruição de toda a parte do seu arsenal da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Não tem mais aviões, não tem mais nada, o aeroporto também está fechado. E essa chuva tóxica, então, enfurece a capital do Irã após violento bombardeio. Então, parece que lá a coisa está muito forte mesmo. E ele fala, Teherã amanheceu tomada por fumaça por os ataques ao combustível deles, eles perderam todo o combustível. E o Trump diz que toda a marinha, os 42 navios do Irã, foram destruídos completamente em apenas 3 dias. Então, os americanos não estão brincando, gente, não estão brincando. Eles estão entrando lá para, de fato, limpar o país de todo esse terror que lá acontece. E em discurso, Trump diz que Cuba está em seus últimos momentos de vida. Então, essa é a manchete de hoje que a gente tem aqui. Cuba está em seus últimos momentos de vida, está acabando já o negócio de Cuba. E também a gente tem mais outras notícias que eu vou comentar depois, mas eu quero dizer, a chuva de mísseis sobre o Irã foi devastadora, eles terminaram com tudo, e o B-52, o vovô bombardeiro, né, também acabou com todas as instalações, e também de petróleo, né, Estados Unidos bombardeia depósito de petróleo no Irã, Israel também, então eles acabaram com todo o petróleo que eles tinham, e a marinha deles se foi, e não tem mais jeito, tá? Agora eles vão tomar conta de uma ilha, que é fundamental para o sustento econômico do país, ou seja, o território vai ser libertado para a sua própria população, tá? E lembre-se, ele não está combatendo o país Irã, e sim o regime do Irã dentro do país, tá? É bom entender bem sobre isso, e as pessoas dizem, é a soberania do país, não tem nada a ver com soberania, o país já foi tomado por forças maldosas, e lá não tem nada de soberania, eles têm que tirar essa turma do mal aí, tá? Enquanto isso também, os poderosos aviões F-35 de Israel também combateram e no ar conseguiram derrubar alguns caças, os últimos iranianos que ainda restavam, né? E esses foguetes térmicos aqui, eles conseguem entrar muito dentro do alvo aqui também. Outras coisas estão sendo, no Equador também, os Estados Unidos estão realizando operações letais no Equador, com esses cachorrinhos aí eletrônicos, que são robôs, né? E também eles falam que os Estados Unidos está também vigiando toda essa parte ali, inclusive retirando algumas sanções da RU, porque parece que esse conflito aí não vai mais muito longe. E em troca da RU não se meter nesse negócio, eles vão retirar as sanções da RU. Então as coisas estão muito quentes mesmo ao redor do mundo. Mas o que eu quero fazer uma análise sobre tudo isso que eu falei até agora, né? A análise é bem simples. Nós estamos tendo a varredura de todos os regimes ilegítimos do planeta, né? São 209 nações e o presidente americano, ele já foi bem claro que ele vai limpar todas as nações, começando pela Latinoamérica, que vai entrar agora. Venezuela já foi, Colômbia está se unindo, mas ainda está naquela patamar de negociações, né? E tem o próximo país que vai cair agora, que é Cuba. Eles estão sem eletricidade, sem luz, sem internet, sem nada lá, e praticamente Cuba já está se revoltando e o povo indo às ruas. Então, em breve, os Estados Unidos vai encampar aquela região ali, e outro país que vai cair é o México também. O México vai estar já nos seus dias contados, e o México, e depois do México ainda falta a Nicarágua, que é só questão de acordo, né, porque Nicarágua também já praticamente está dominada. E aí vai fazer a última a retirada, que é o Brasil, porque o Brasil é o que tem mais laços, né, do Deep State. Então o presidente americano e suas tropas da aliança já estão entrando numa intervenção branca no Brasil. Eles já estão aqui, não é que eles vão entrar, eles já estão. E eles vão fazer a limpeza lá de Brasília. Brasília está quentíssima, né? A gente vê esse escândalo do Banco Master, que foi uma coisa assim inimaginável, a repercussão que isso está tendo. São repercussões incríveis, né? Ou seja, a Polícia Federal descobriu que o Mora estava severamente envolvido com o Master,
ele era praticamente o dono, um dos donos do Master, era o Laranja, né? Então tudo está acontecendo aí nos mínimos detalhes. E o Vorcaro, a gente sabe que ele, lá no Chilindró, onde ele estava, ele teve um surto no momento que foi colocado a roupa laranja, que cortaram a sua barba, rasparam o cabelo, ele entrou em desespero. E as festinhas de 40 milhões de reais, né, ou até mais que isso na Itália, ele fazia festas assim, de trazer modelos de outros países, com tudo pago, passagem, simplesmente para participar lá da festa, né, com dinheiro nosso, dos aposentados do INSS, dinheiro meu e seu. Então agora ele se viu numa cela solitária, com o cabelo rapado, não tem mais nenhum poder, perdeu tudo que tinha, vai ser levado em cana. Então ele ficou desesperado, ele começou a gritar o nome de todo mundo que eram os seus chefes, né? Os chefes. Aí ele gritou: eu estou sendo mandado pelo Ali, né? Que é ele que manda em mim nesse momento para mim fazer isso, fazer aquilo. Então está tudo praticamente ruindo. Então o Brasil está se implodindo de dentro para fora, né? O sistema não se perdura mais. O Lulinha é outro que vai em cana logo, logo vai ser pedido a detenção do Lulinha, se já não está, né? O Vorcaro vai entregar todo mundo. O governo não consegue se manter mais com essa situação e ele vai se cair por dentro, de dentro para fora. Aí os canhotos estão denunciando os próprios canhotos, né? Então é uma coisa assim muito bem pensada para a aliança. É um plano estratégico para a derrubada de um regime que se apossou do Brasil, que tomou conta das escolhas do Brasil e que dominou o Brasil até então e que agora está arruindo a nossa cara. Mas temos que ter um pouco de paciência ainda, porque não é tão simples assim de derrubar um sistema que está ali há tantas décadas entranhado, né? Desde a época da República, Marechal Deodoro da Fonseca já foi um geólpe, que tirou do Império e deu a propriedade do Brasil para as famílias Rothschild, desde aquela época lá, né? E desde aquela época essas famílias Rothschild mandam no Brasil, são donas de tudo que acontece aqui, dona de você, dona do seu gato, dona do seu cachorro, dona do seu chinelo, dono da sua mulher, do seu esposo, eles são donos de tudo, até da roupa que você está vestindo agora. Eles são, você nem sabia, né? Você deu propriedade para ele no dia da certidão de nascimento. Estudem mais sobre a lei marítima e também a lei que tirava a propriedade de tudo e dava para a coroa britânica e para a família Roth. Isso é real, não é? Pesquise sobre a lei marítima, lei marítima que estava em vigor até então e agora não está mais. Então, eles estão ruindo totalmente e nós chegamos à vitória, pois nós nos unimos na força do Deus Todo-Poderoso, nosso Divino Mestre, e essas forças trevosas que dominaram o planeta estão caindo. Por isso eu peço que você acompanhe sempre o nosso canal para saber mais. Todo dia a gente dá uma pincelada, né? Quem puder ajudar aqui o canal, é sempre uma maneira de você dar uma forcinha para nós aí, tá? Vai deixando o seu like, seu joinha, um excelente dia. Eu vou tomando aqui mais um golinho do nosso cafezito, né? E a gente se vê nos próximos vídeos. Hoje tem notícias do momento e uma série de coisas boas aí. Valeu, a luz venceu. Compartilhe, tchau.